Alô, você, bom dia. Hoje vamos falar sobre cartórios. Vamos explicar o que são, como funcionam e como nós vamos utilizar os cartórios para resolver o problema. Cartórios são uma matéria muito extensa. Tem um ramo, e é um ramo autônomo do direito, chamado direito notarial e registral. Nesse vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa matéria, que é muito extensa, vamos mastigar e simplificar ao máximo de um ponto de vista. Mostrar como você pode resolver e evitar problemas na sua vida acompanhado de um advogado. Conhecendo bem as regras do cartório, muitos problemas da sua vida você pode evitar e resolver. Vamos começar? Cartórios. O que são e como utilizá-los para resolver problemas? Este é o tema da nossa apresentação de hoje. Vamos começar definindo o que é um cartório. Todo mundo vê lá, é um cartório lá, rua, terceiro tabelião de notas de Salvador, oitavo subdistrito do Registro Civil de João Pessoa, primeiro oficial do Registro de Imóveis em São Paulo. Você olha aquilo lá, o que é aquilo? É um serviço público delegado. O que é um serviço público delegado? É um serviço feito por um particular que recebeu autorização do governo para desempenhar aquela atividade em nome do Estado. Quem é o responsável pelo cartório? É o oficial do registro. É uma pessoa que passa no concurso público, um concurso público pesado, difícil pra caramba, e que recebe e que, por ter passado nesse concurso, recebe uma autorização do governo para administrar um cartório. Por isso que a gente diz que são serviços públicos delegados, né? E esses serviços públicos são fiscalizados pelo Poder Judiciário. O objetivo é nós fazemos diversas transações, nascimentos, casamentos, óbitos, compras de imóveis, escrituras públicas, etc., para dar segurança jurídica de pessoas e bens. Aqui, o principal lei referente aos oficiais do cartório é a Lei 8935 de 94. O que diz essa lei? Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Vamos ver agora como se dividem os cartórios. Nós temos aqui 7. Como nós estamos do ponto de vista da pessoa comum resolver os seus problemas, eu excluí da minha apresentação 2 desses cartórios. Por quê? Porque normalmente eles não são utilizados pela pessoa comum no cotidiano. Oficiais de registro de contratos marítimos, se você trabalha, só quem trabalha aí na área marítima, e registro de distribuição, só advogados. Pessoas não são normalmente utilizadas pelas pessoas comuns. Nós temos os tabeliões de notas, protestos de títulos, registro de imóveis, registro de títulos, documentos e civil da pessoa jurídica, oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições de tutela. Vamos começar com o tabelionato de notas. Tem muita coisa legal que você pode fazer no tabelionato de notas e muitos problemas que você nem imaginava e que você pode utilizá-lo. O que você precisa ter, entender como eles funcionam, ter o conhecimento jurídico necessário para analisar a sua situação de vida e aí pedir a coisa certa para o cartório. Muitas vezes, como as pessoas comuns que são dedicadas a outras atividades da vida, não sabem como funcionam e não têm um conhecimento jurídico para resolver os problemas. E aí, por isso, devem procurar um advogado que vai os ajudar a resolver e prevenir problemas na vida de vocês. Vamos lá. Primeira função do tabelionato de notas. Procurações públicas. O que é uma procuração pública? Procuração é um instrumento no qual você autoriza determinada pessoa
a fazer determinada coisa em seu nome, né? E as procurações se dividem em públicas e particulares, dependendo do negócio que você vai fazer. Existem algumas atividades em que é necessário procuração pública. Vamos dar um exemplo. Você quer vender um imóvel num lugar diferente de onde mora. E você quer que um parente seu, uma pessoa de sua confiança, assine a escritura pública de compra e venda do imóvel. O que você precisa fazer? Essa é uma transação que é necessário emitir uma procuração pública. E aí tem uma série de situações, de regrinhas, de, de prazo, de revogação, de evitar um golpe, evitar que o procurador te passe o golpe. Tem que saber como trabalhar com isso. Mas a emissão de uma procuração é uma conveniência. Além disso, às vezes você vai vender um imóvel, aí esse vendedor do imóvel vem com a procuração. Essa procuração é verdadeira? Como nós vamos verificar? É preciso ter uma experiência mínima aí, compreendendo e lidando com procurações para evitar um golpe, um prejuízo, né? Depois, 10 anos depois, alguém vem e entra com um processo dizendo que aquela procuração não é válida e a compra do imóvel não é válida. Isso pode acontecer. Por isso que você tem que ter um bom conhecimento aí nessa área. Escritura pública de compra e venda de imóveis, né, que é necessária para a compra do imóvel, né, tem normalmente a compra do imóvel que não é financiado, negociação entre partes, ele tem duas fases, né, 3 fases: o pagamento de TBI, a escritura pública no tabelionato de notas e o registro no registro de imóveis, né, artigo 1245 do Código Civil. Escritura pública de emancipação. O que é emancipação? Emancipação é quando os pais dão ao filho a maioridade antecipadamente. A partir dos 16 anos de idade, os filhos se tornam relativamente incapazes. O que acontece? Eles podem assinar atos com autorização dos pais. Até os 16 anos, eles precisam ser representados. Só os pais assinam. A partir dos 16 anos, os filhos podem assinar assinar em conjunto com o pai. Porém, o que os pais podem fazer? Eles podem, a partir de 16 anos, eles podem dar emancipação. E aí você vira totalmente de maior. Assume toda a sua vida e assume toda a sua responsabilidade nos atos da vida civil. Isso é interessante. Vou dar um exemplo simples. Quando eu estava na faculdade, tinha pessoas que eram de fora do estado, que vinham para São Paulo, alugavam imóveis e vinham estudar na faculdade. Qual é o problema? O problema era que o estudante vinha com 16, 17 anos para estudar na universidade, mas o contrato de aluguel precisava ser assinado pelo pai, que muitas vezes estava em outro estado. Qual era a solução que os pais davam? Eles davam emancipação para o filho agora. Por quê? Porque assim o filho assina o contrato de aluguel, abre conta em banco, recebe o dinheiro dos pais, ele consegue administrar sua vida sozinho. Não vai mais precisar dos pais. Por quê? Porque qualquer coisa que o pai pudesse auxiliar, ele está em outro estado. Tá? Para você ter a emancipação, precisa ser dos 2 pais, do pai e da mãe, ou do pai, ou da mãe. Mas precisa todos os que têm o poder familiar têm que assinar a emancipação. Escritura pública de união estável. Muito importante. Eu dei destaque especial nisso aqui. Olha nos meus olhos. Você está morando com alguém, vivendo como casados? Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque existem várias situações na vida, e muitas vezes isso ocorre anos depois de iniciar-se a união, em que você vai precisar ter uma comprovação pública da união.
E como você pode comprovar publicamente essa união? Você pode lavrar uma escritura pública de união estável no tabelião de notas, ou vocês podem se casar. Vou pensar aqui um exemplo de situação prática que eu já convivi pessoalmente. O marido era funcionário público, a esposa era do lar, estava estudando, estava na faculdade, etc. Com 35 anos, esse marido, eles viviam em união informal. O que aconteceu? Esse marido foi assaltado por um vida louca, por um bandido que queria o tênis e o celular, e foi assassinado, e sofreu um latrocínio, foi assassinado. Se essa união estivesse comprovada, se tivesse essa escritura aqui de união estável, ela poderia ir lá no RH do órgão público ao qual fazia parte, e aí ela teria direito lá à pensão de viúva. Não teve. Não teve. Por que não teve? Porque não teve como comprovar essa união. Não vivam com união estável sem essa escritura pública ou sem se casar. Nós temos também outra coisa que você pode fazer antes no tabelionato de notas é a escritura pública da convenção antinupcial. O que acontece? Muitas vezes você quer mudar o regime de bens. Qual é o padrão do casamento ou mesmo da união estável? É a comunhão parcial de bens. Os bens posteriores ao casamento ou posteriores à união estável passam a se comunicar após essa formalização, né, o casamento união estável. Porém, muitas vezes o casal quer uma separação total, ou muitas vezes quer uma comunhão, muitas vezes, inclusive, é mais conveniente a comunhão total. Muitas vezes o casal fez um esforço comum anterior de construir sua vida junto, todos os bens juntos. Aí, depois de 10 anos vivendo juntos, o que não é recomendado, já mostrei, você tem N situações em quais você tem que comprovar a união, mas fizeram, e aí, construiu todo o patrimônio juntos, mas esse patrimônio não vai se comunicar. E o casal deseja fazer essa comunicação. O que é interessante aqui? Você fazer uma convenção nupcial para ter comunhão total. Às vezes, depende do que o casal quer fazer, pode ser mais interessante. E aí nós temos diversas regras, diversas limitações. Por exemplo, maior de 70 anos não podem mudar o regime de bens. O que você também pode fazer no tabelionato de notas que é bem mais rápido e bem mais conveniente. Isso aqui, o que demora anos, você pode fazer em meses, que é o inventário em cartório. E aí tem que ser em condições especiais, né? Todas as partes têm que estar maiores, capazes e de acordo com o inventário, né? Que é mais rápido. Os divórcios, e em algumas situações você pode fazer divórcio extrajudicial. Essencialmente, que situação? Uma situação em que o casal não tem filhos e está de acordo com a partilha, ou o casal já tem filhos maiores de idade e plenamente capazes, né? Se for deficiente, não pode ser maior de idade e portador de uma deficiência que impeça a plena capacidade. E o testamento, né? O que é um testamento? É um documento público, pode ser na forma pública, principal forma é pública, dizendo qual é a sua manifestação de vontade, como você quer que os seus bens sejam repartidos após a sua morte. E aí, necessariamente, isso aqui, se você fizer sem advogado e sem conhecer as regras, que aí temos herdeiros necessários, tem reserva legítima, tem uma série de situações complexas aqui, no qual necessariamente tem que conhecer bastante as regras referentes ao testamento, para que o seu testamento não seja invalidado. Ata notarial.
Isso aqui, por vezes, é importante. Por exemplo, você tem um imóvel irregular e quer fazer uso capião. Qual é a primeira? Já temos um vídeo sobre o uso capião extrajudicial. E aí, a primeira etapa do uso capião extrajudicial é você fazer uma ata notarial de uso capião. Ah, mas ainda não tenho tempo para uso capi. Às vezes, é interessante você fazer todo ano uma ata notarial de posse. Você vai no tabelião, comprova que tem posse e guarda os comprovantes de água, luz, IPTU. É bom você transferir IPTU para o seu nome, se você pretende usucapiar o imóvel. Né? Para quê? Tudo isso para ajudar você a comprovar ter tempo de posse. Aliás, essencialmente, o que é uma ata notarial? É um documento assinado pelo tabelião dizendo que o tabelião presenciou, por seus sentidos, determinado ato ou determinada situação. Ele testemunhou uma coisa e ele diz, isso aconteceu. Ele não faz juízo de valor, ele apenas diz, isso aconteceu. Serve como provas para muitas coisas. Por exemplo, um dano na sua propriedade que você acha que é o seu vizinho que causou. Para te dizer, este dano aconteceu, pode ser interessante você ter uma ata notarial desse dano. Conversas de WhatsApp. Vamos supor que você teve uma situação romântica com o fulano, no caso a mulher, né? A mulher engravidou, e aí você quer você quer os alimentos do pai. Por vezes, é melhor você pegar as conversas de WhatsApp, ou as conversas de Messenger, ou as conversas de Telegram, tirar a ata notarial dessa conversa. Para quê? Para demonstrar que vocês tiveram um envolvimento romântico, e aí seja mais fácil provar que fulano é o pai da criança, e por isso merece alimento. É uma das várias formas de você demonstrar a paternidade, de uma possível paternidade. Ah, mas e o DNA? O DNA também é uma forma de paternidade. O que estou dizendo é que, além do DNA, você pode utilizar outras formas para atestar paternidade, até porque existem situações como, por exemplo, alimentos gravídicos. A criança ainda não nasceu. Você não tem como fazer o DNA de uma criança no estado gravídico, até possível, mas é complicado. O que é mais fácil? Numa situação que a criança ainda não nasceu, por exemplo, você quer alimentos gravídicos. Você ter a conversa de WhatsApp do seu relacionamento, tirar atas notariais, etc., e aí demonstrar um envolvimento romântico. Ou então você tem uma situação, por exemplo, de você quer uma liminar, uma tutela de urgência para obrigá-la a pagar alimentos desde a citação do processo. É possível? É. Mas aí você quer que você receba alimentos antes da prova do DNA. É mais fácil você precisa convencer o juiz antes do DNA que ele é o pai. Às vezes, essas conversas de WhatsApp, conversas românticas de WhatsApp, possam ser o necessário para demonstrar para o juiz que ele tem uma chance alta de ser o pai, e aí receber os alimentos, e aí você convencer o juiz de que o fulano deve pagar alimentos antes de fazer o DNA, desde antes. Prints de redes sociais, né? Hoje, muitas vezes você usa prints como prova em diversas situações, né? Injúrias em redes sociais, etc., danos morais. Tudo isso, uma ata notarial é interessante para você resolver os problemas. Cartas de sentença, que por vezes, por exemplo, o que nós temos? Nós temos aqui umas
situações em que temos uma sentença, por exemplo, um formal de partilha do judiciário, e aí nós queremos repartir os imóveis. Qual o problema? O registro de imóveis não vai aceitar o formal de partilha sem ter a carta de sentença feita no tabelionato de notas. É uma situação que você tem que ter papel, pagar por papel. Vamos falar agora do registro civil das pessoas naturais, que acho que todo mundo passa por aqui. Os nascimentos, os casamentos, os óbitos, eles são lavrados aqui. Observe o seguinte: casamento é lavrado no registro civil das pessoas naturais. União estável no tabelionato de notas. Vamos lá. Como aqui nós estamos falando de usar os cartórios para resolver problemas. Nascimento, casamento, óbito, tirar a segunda via, etc. Muitas vezes, você fazer um divórcio, você tem a certidão de casamento, mas aí o tabelionato de notas ou o juiz exige que você tire uma segunda via, porque tem que ser, no mínimo, 30 dias, tá? E tem que tirar uma segunda via, mesmo você tendo a certidão. Mas vamos falar de algumas situações interessantes. Investigação administrativa de paternidade do provimento 16/2012. A mãe ou pai, pode ser, quase sempre a mãe, na maioria das vezes, vai comparecer e registrar o filho. Se os pais forem casados, pode ir só um dos pais. Agora, se os pais não forem, os genitores não forem casados entre si, vai ter que ir o pai e a mãe do menor, da criança recém-nascida para o registro, né? Aí a mãe ou o pai aparecem sozinhos lá dizendo assim: ó, ele é a mãe, ele é o pai não quer assinar a certidão de nascimento. O que a gente pode fazer aqui? Você pode ingressar judicialmente com uma ação de investigação de paternidade, né, o comum, o DNA, os famosos DNAs, ou você pode fazer uma investigação administrativa, como foi previsto no provimento 16/12 do CNJ. O que é interessante aqui? Que você pode dizer assim: fulano é o pai. O que vai acontecer? Vai mandar para o juiz corregedor do registro público, e aí, eventualmente, o próprio juiz pode mandar iniciar a investigação da paternidade, né? E aí tem todas as situações, todas as regras, e aí talvez você consiga o reconhecimento, o registro da paternidade do fulano por esse método. Às vezes é melhor você fazer isso antes de entrar na via judicial. A retificação administrativa do nome, né? Em casos evidentes, né? O nome está com um erro de grafia, um erro de pronúncia muito gritante, né? Ou muito ridículo e está muito visível. Aí você pode, antes de você buscar a via judicial, você pode tentar ir ao registro civil e pedir você pedir a retificação, né? Eu já vi uns casos assim: Maicon Iekson, tudo junto. Maicon Iekson. Umas coisas bizarras no nome da pessoa. E aí antes de buscar um negócio gritante desses, eventualmente pode ser interessante, para poupar tempo, ingressar aqui com essa retificação administrativa. Requer conhecimento jurídico, requer fazer uma série de documentações para tentar resolver isso no próprio registro civil, né? Nós temos aqui também o transexual, pelo provimento 73 de 2018, pode mudar para o nome social, né? Nós temos aqui a situação também do nome social. Outra situação que também pode ser interessante é o reconhecimento da paternidade socioafetiva, né?
que é uma paternidade sócio-afetiva? É uma situação no qual uma pessoa, normalmente um pai, um padrasto, mas pode ser uma mãe também, pode ser duas mães, pode ser, reconhece que tem um vínculo afetivo, não é por paternidade biológica aqui, é por paternidade afetiva. Reconhece que tem um vínculo afetivo, um vínculo social extenso com o menor de idade e pode reconhecer isso com base no provimento 83 de 2019 do CNJ. Isso só é possível quando? Quando o menor tem acima de 12 anos de idade. Mas por que somente acima de 12 anos de idade? Para evitar a bula à adoção, né? Pode ser feito esse reconhecimento socioafetivo com menos de 12 anos? Pode, mas tem que ser judicial, e aí tem uma série de regras e restrições. Tem que ter assistente social, por psicólogo, precisa ser e aí precisa passar pelo juiz de menores. O apostilamento de AIA, né, que são os documentos a serem reconhecidos no exterior. Você tem alguns documentos emitidos por cartório, emitidos mesmo pelo governo, ou mesmo por particulares, que precisam ser reconhecidos como verdadeiros no exterior. E para garantir isso, poupar tempo de evitar o apostilamento no consulado, né, evitar um processo muito extenso, eles podem ser feitos aí no RCPN. Regularizar documento de estrangeiro. Por exemplo, você tem aqui um estrangeiro que permanece no Brasil por uma longa duração, por meses ou anos, e que tem laços no Brasil. Não necessariamente ele quer se naturalizar, tem a intenção de se naturalizar brasileiro, mas ele precisa demonstrar, por exemplo, que quer comprar um imóvel aqui e mostrar que é casado, ou que precisa aprovar o casamento para ter um benefício previdenciário, um plano de saúde, e etc. Pode fazer isso? Pode. Leva a certidão de casamento estrangeira, aí tem a tradução juramentada, etc., para emitir uma certidão de casamento brasileira, né? Isso é feito no primeiro subdistrito do RCPN, o tabelionato de protestos, né? Aqui é uma coisa mais simples. Protesto é o quê? É você dar publicidade da inadimplência de uma obrigação documentada, né? O objetivo é o quê? É receber com relativa rapidez determinado crédito. O devedor vai para o SEMPROT, né, para a Central de Protestos, e para o Serasa. E aí, cheques duplicatas com translocação, letras de câmbio, etc., são documentos que podem ser protestados, né, para você cobrar com uma facilidade maior determinado crédito. Registro de imóveis? Muito bem, ele produz publicidade e registra os direitos reais referentes a imóveis. Nesse tipo de numa apresentação desse tipo, nós não podemos ser muito extensos aqui, por quê? Porque é uma disciplina grande, é uma coisa extensa, uma coisa autônoma, é quase que um ramo do direito sozinho. Mas, e normalmente, o que você precisa trabalhar no registro de imóveis quando? Quando você vai comprar um imóvel, quando você vai vender o imóvel, ou quando você vai quitar uma dívida, a sua dívida imobiliária, e vai registrar, quando você vai partilhar esse imóvel e partilhar esse imóvel numa herança ou numa doação ou num divórcio, ou quando você vai construir no imóvel, que aí a construção tem que estar bonitinha, tem que estar averbada, tem que ter habite, tem que ter uma série de papeladas, etc. Aqui, o registro de imóveis é para você consultar, regularizar situações de imóveis e avaliar a situação do imóvel, né? Jamais faça qualquer negócio com imóveis sem obter as certidões e registros imobiliários, né?
Uma coisa importante aí, por exemplo, o pessoal de imóveis comerciais tem que registrar no cartório de imóveis a locação. Para quê? Para garantir a estabilidade, para garantir a renovação do ponto, né? Você tem o direito legal à renovação do ponto comercial, né? Onde você vai trabalhar. Só que para isso tem que estar registrado no registro de imóveis. Aqui nós temos a questão da... O que é interessante aqui? Central RDTPJ, ele emite notificações extrajudiciais. E fiz 2 vídeos já sobre notificações extrajudiciais, né? São notificações formais, não precisa ser pelo registro de documento, pode ser assinado por advogado, com o objetivo de informar ou notificar uma situação jurídica, mostrar que uma situação jurídica, que uma relação jurídica, como um contrato, se acabou, que está em mora, que você está inadimplente, que acabou um namoro, né, no contrato de namoro, e etc. Essas notificações podem ser assinadas e redigidas por qualquer pessoa, uma carta, mas ela tem uma força jurídica maior se for emitida pelo registro de títulos e documentos, que vai lá o funcionário do cartório dizendo, levando o documento, esta é uma notificação do cartório dizendo que você está inadimplente, dizendo que eu não quero mais essa locação, que eu não quero mais esse namoro, que eu vou te processar se você não me entregar meu filho na data determinada pelo juiz. Situações de alienação. Sim, porque isso aqui serve para situações de alienação parental, né? Muitas vezes ela tem por necessidade causar aí um medo psicológico para cumprir. Mas a única coisa que a Central de Títulos e Documentos faz? Não. Os documentos, você pode registrar diversos documentos que não cabem no registro de imóveis. Por exemplo, muitas vezes você compra um contrato particular de compra-venda de imóveis. É certo? Não, mas ajuda o usucapião o quê? Você registrar no título de documentos. Você tentar pedir o registro no título de documentos. Para quê? Para você ter uma prova mais fácil de usucapião, né? Você ter notas fiscais, por exemplo, airsoft. Para você andar com uma arma airsoft, você tem que ter a nota fiscal. Às vezes, para evitar a perda dessa nota fiscal, você vai com o registro de títulos e documentos. Aqui nós vamos às conclusões finais do nosso vídeo. Como se vê, o uso apropriado dos cartórios para resolver problemas pode ser útil, pode ser conveniente para resolver várias situações do dia a dia. Evitar o perrengue ou se livrar de um perrengue muito grave lá na frente, com um bom conhecimento jurídico. E precisa saber como fazer, você precisa saber operar, você precisa saber trabalhar. E para isso, você precisa sempre consulte o seu advogado de confiança. Agradecemos muito a audiência e tenha um bom dia e uma boa segunda-feira.